Pressionados pela queda de popularidade, uma ala do governo federal defende a taxação do agronegócio para forçar a queda no preço dos alimentos pelo país. Na visão desse grupo, a criação de novos impostos de exportação para o setor seria a única chance ou a única saída para reduzir rapidamente o valor dos produtos, pois aumentaria o abastecimento interno. Economistas já alertaram integrantes da equipe econômica e também auxiliares do chefe do executivo, em conversas, claro, reservadas, sobre o risco de o Brasil adotar a taxação de exportação como mecanismo para baratear o preço dos alimentos. Segundo eles, a medida geraria uma crise com os ruralistas e poderia, sim, provocar desabastecimento e aumento da inflação. Vamos entender essa ideia que surgiu no seio do governo federal, muitos integrantes do Partido dos Trabalhadores defendendo essa tese. Chamar o Roberto Mota, ao vivo, conectado com a gente, lá no Rio de Janeiro. Mota, seja bem-vindo, viu? Ótima noite a você. Em meio à alta no preço dos alimentos, a gente tem acompanhado muitas ideias, propostas, sugestões, trouxemos algumas na semana passada, né? Importar alimentos mais baratos. Chegaram a falar em flexibilizar a data de validade de alguns alimentos. E teve até ministro mencionando a palavra intervenção, mas depois ele corrigiu essa informação, não era bem assim. Agora, a última da vez, taxar as importações do agro brasileiro, proposta de integrantes do Partido dos Trabalhadores. Essa é a saída defendida. É uma proposta inacreditável, Caniato, mas também quem somos nós para ter a imaginação que esse governo tem? Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. A esquerda tem um problema com o agronegócio, com a agricultura. A esquerda não pode ver uma fazenda que eles querem invadir ou coletivizar. Parece engraçado, mas é trágico. Essa ideia de taxar as exportações causou um desastre na Argentina, quando a Argentina era administrada por socialistas. Mas ainda assim, ou talvez por isso mesmo, o governo do PT está propondo essa medida. Lembrem-se do Holodomor, a grande fome na Ucrânia. Uma fome que foi provocada pelo líder Stalin, que queria forçar a coletivização da agricultura soviética. Stalin decidiu perseguir os kulaks. Kulak era um termo pejorativo usado no linguajar político soviético para se referir àqueles camponeses que tinham um pouquinho mais de terra. A polícia stalinista confiscava os estoques de comida dos kulaks, que ficavam sem ter o que comer durante o inverno soviético. A fome foi tão grande que foram reportados até casos de canibalismo. Chamar o Luiz Felipe Dávila, trazer suas impressões sobre essa ideia, essa proposta que ainda vem sendo discutida entre os integrantes do governo federal. Dávila, seja muito bem-vindo, viu? Ótima noite a você. Essa taxação transitória da exportação do agro, sugestão inclusive de integrantes do Partido dos Trabalhadores, a ideia é baixar o preço dos alimentos na marra, né? Porque daí o produtor vai fazer a seguinte reflexão: bom, ou eu exporto e tenho uma mordida dessa nova taxa, ou eu mantenho os produtos aqui, vendo no mercado interno, mas daí eu vou ter que diminuir minha margem, né? Porque naturalmente eu vou ter que reduzir sensivelmente o preço. É como se colocasse uma faca no pescoço do produtor, né? É verdade, Caniato. Boa noite a você, boa noite aos meus colegas de bancada e boa noite à nossa querida audiência. Este é o governo do samba de uma nota só. E a nota só do governo petista é aumentar imposto, arrecadar. Eles acham que arrecadar, aumentar imposto resolve qualquer problema. Então, qualquer problema que aparece no governo é: vamos aumentar imposto, vamos aumentar os impostos, assim a gente resolve o problema. E essa solução provou uma tragédia nos últimos 2 anos. A carga tributária subiu violentamente, foram criados novos impostos, e o que aconteceu? Aumentou a dívida pública, piorou as condições das finanças públicas e obrigou o Banco Central a aumentar a taxa de juro.
Então, se o governo quiser ter essa conversa com o agronegócio devia sentar à mesa e explicar para o governo. Sabe por que está subindo? Porque a inflação sobe. E sabe por que a inflação sobe? Porque o governo gasta demais e gasta mal. E ao gastar mal e muito, obriga a taxa de juros subir. Subindo o juro, encarece os nossos insumos. Além de tudo, afetou a cotação do dólar, que multiplicou o custo de insumos fundamentais, como é o caso de fertilizantes, como é o caso do diesel. Então, vamos explicar para o governo que os alimentos sobem porque a inflação sobe, porque a taxa de juros sobe, porque o câmbio sobe. E tudo isso é fruto da irresponsabilidade do governo. Essa história de taxar exportação é aquela velha fórmula peronista que arruinou a Argentina e que agora Milei está reduzindo o imposto de exportação porque sabe que isso foi uma tragédia para o agronegócio. Ou seja, ou o governo tem uma conversa madura, reconhece os seus erros e senta para conversar com o setor privado, ou o setor privado deve mostrar as evidências econômicas de que quem causou todo esse mal que afeta o bolso do brasileiro chama-se governo federal. A alta de preço dos alimentos e o desafio do governo federal pensando em uma saída, uma negociação talvez com os produtores, e há quem defenda uma taxação transitória das exportações do agronegócio com o objetivo de baratear o preço dos alimentos. Chamar o Cristiano Beraldo também vai trazer suas impressões, análises e as saídas que estão sendo elencadas por integrantes do governo federal para tentar resolver essa pendência, ainda que de forma momentânea. Beraldo, bem-vindo e boa noite. Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, Dávila, boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Olha, Caniato, o grande problema do governo brasileiro é que esse tipo de medida não é uma medida tomada por uma questão estratégica, não é uma medida tomada com um projeto de longo prazo que vise fortalecer o Brasil. Esse tipo de medida proposta pelo governo é uma de tantas outras. Na verdade, visa simplesmente pegar a responsabilidade que é do governo, o custo da incompetência de gestão do governo e colocar para alguém pagar a conta. Não é que haverá uma redução do preço do alimento para o brasileiro, simplesmente haverá mais dinheiro, conforme essa proposta, no cofre do governo, para ele continuar gastando mal. Os Estados Unidos, que tem uma produção muito importante de petróleo, até bastante recentemente proibia exportação de petróleo produzido em solo americano. E o que os Estados Unidos faziam? Consumiam, eles importavam, eles preferiam importar petróleo, ou seja, consumir o petróleo produzido pelos outros e preservar um grande estoque de petróleo, que era um estoque estratégico para o país, pensando o seguinte: bom, não sabemos o que vai acontecer no futuro, podemos ter uma guerra, podemos ser atacados, podemos perder acesso ao petróleo que vem de fora, então vamos preservar o nosso, vamos manter os nossos estoques cheios, porque se houver algum problema nós vamos resistir por mais tempo que os nossos inimigos. Há um pensamento estratégico quando um país, quando os Estados Unidos diz é proibido exportar petróleo. Mas o Brasil não é isso que o Brasil está fazendo. O Brasil está dizendo o seguinte: olha, eu vou tornar mais caro para o produtor de grãos do Brasil, de alimentos do Brasil, de carne, exportar, e com isso eu tenho mais dinheiro no meu cofre e dane-se esse setor que é fundamental para o PIB brasileiro, que é fundamental para a balança comercial brasileira. Nós estamos vendo o governo, mais uma vez, fazer um ato ou propor um ato contra o agronegócio. Quem trouxe essa informação inicialmente foi o jornal Folha de São Paulo, que inclusive acabou questionando o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, sobre essa possibilidade. E aí ele disse que esse tema não tinha sido debatido internamente, mas segundo ele, segundo o ministro, essa proposta não teria chance de prosperar, só dando exatamente qual foi a manifestação do ministro ao jornalista da Folha de São Paulo.
Agora, Mota, é importante a gente trazer também as ideias que estão sendo debatidas pelo governo federal, porque ainda que tenha essa proposta sobre uma eventual taxação das exportações do agronegócio, o próprio presidente da República e, naturalmente, os seus assessores e as pessoas que o cercam levantam a possibilidade de promover sessões de reuniões, muitos encontros com não somente os produtores, como os donos de redes varejistas, né? Os donos das redes de supermercados. E aí eu fico pensando, como pode ser feita uma negociação entre o governo federal e as grandes redes varejistas para diminuir o preço dos alimentos? Porque a precificação que é feita para você vender um item em um grande supermercado não é algo feito no feeling, né? Eu acho que 1 quilo de batata vai custar tanto, né? Assim, são muitos elementos que são levados em consideração para o dono do supermercado colocar aquele preço. Quais são as contrapartidas que o governo poderia oferecer para diminuir o preço dos alimentos? Subsídio? Nós já tivemos isso no Brasil, Caniato. No Brasil e em outros países. Um burocrata sentado no seu escritório decidindo o preço da batata. Isso não é novidade nenhuma. Isso já foi feito aqui no Brasil várias vezes. O governo quer uma reunião com os mercados para discutir o preço dos alimentos. Mas não há motivo para discussão. Os preços dos alimentos estão altíssimos. Só há um responsável por isso, o Estado brasileiro, que gasta o dinheiro do povo como se não houvesse amanhã e gera inflação. A inflação é gerada pelo Estado brasileiro. Se o governo quer reduzir os preços dos alimentos, eu vou dar 3 sugestões de medidas que o governo pode adotar amanhã. A primeira é reduzir a carga tributária. Vamos reduzir a carga tributária, que hoje está mais do que 30%, vamos reduzir para 20% em 2 anos. Está aí, governo, um bom objetivo. A segunda medida é fazer uma governotomia, uma operação para reduzir drasticamente o tamanho do governo. Eu vou dar uma sugestão que eu já dei aqui. Reduz os ministérios de 39 para 8. Dá tempo de fazer isso hoje ainda. A terceira sugestão é respeitar a propriedade privada. É não dar sustentabilidade para grupos que vivem de invadir a propriedade alheia. Dávila conhece bem o mercado varejista, né, Dávila? Um pouco das dores também dos empresários desse setor. Só quero trazer, antes de ouvir o seu comentário, rapidamente aspas do chefe do Executivo, do presidente da República, disse o seguinte: vamos fazer várias reuniões com os atacadistas, com os donos de supermercado, com produtores, para que a gente encontre uma solução para garantir que a comida chegue mais barata de acordo com o seu poder de compra, fecho aspas. E aí ele finaliza dizendo: vou fazer quantas reuniões forem necessárias para tomar todas as decisões, fecho aspas, as palavras do presidente da República. Você, Dávila. O comércio é regulado pela lei da oferta-demanda e é por isso que várias cadeias acabam fazendo promoção, preços e tal, porque é isso que acontece. Diminui um pouco o preço aqui, vende mais quantidade, mas preço é determinado pela oferta-demanda. Preço é deturpado pelo governo, quando o governo intervém na economia. O governo não deveria estar se reunindo com o setor privado para reduzir o preço do alimento. O governo deveria estar reunindo com outros membros do governo para saber justamente como reduzir a despesa do Estado, como cortar gasto, como disciplinar a dívida pública e não fazer com que ela continue crescendo. Porque se a taxa de juro cair, se o dólar cai, o preço do alimento vai cair na gôndola. Agora, se essas coisas continuam a subir, porque o mercado e o mundo que financia a dívida do Brasil, comprando o título do Brasil, suspeita que o Brasil está numa trajetória cada vez pior de mal pagador, o que vai acontecer é a inflação vai continuar crescendo, vai continuar pressionando o aumento da taxa de juro e o câmbio. E isso encarece o produto dos alimentos. O erro está no diagnóstico. Quando o governo quer reunir-se com empresários, ele está dizendo que o preço está alto porque os empresários estão subindo o preço. Quando, na verdade, os preços estão subindo por causa da inflação. E quem é o culpado pela inflação é o governo.
É o Estado brasileiro que arrecada muito e gasta muito. Por isso, para você resolver um problema, Caniato, você tem que começar fazendo o diagnóstico correto e não buscar culpados na iniciativa privada. Os verdadeiros culpados estão no governo, principalmente aqueles que tomam conta da política econômica e fiscal. Esse é um tema muito importante porque envolve todas as pessoas, né? Todos os brasileiros fazem compras, precisam ir ao supermercado para realizar as aquisições, para abastecer a despensa e sabem exatamente a dificuldade nos dias atuais. A gente segue acompanhando, qualquer novidade a gente traz aqui na programação.